O pastor trará uma palavra para nós hoje, que está em Romanos 9. Eu estou auxiliando ele porque ele está com a voz dele prejudicada e eu vou fazer a leitura e ele vai trazer a palavra para nós. Todos encontraram? Romanos 9? Amém. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem eu me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Glória a Deus. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justificação, vieram alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pode assentar, pastor. Amém. Vamos orar agradecendo a palavra lida agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra.
Rogamos a Ti que o Senhor mesmo traga ela ao nosso coração e nos faça cativos, Senhor, nas certezas do ensino que o Teu filho Paulo estava ensinando àquela igreja. E que tudo seja para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos deixar a Bíblia aberta aí, capítulo 9. Nós havíamos concluído o capítulo 8 alguns domingos atrás e tivemos 2 ou 3 domingos que nós fizemos exposições de outros textos. Mas terminamos o capítulo 8 com uma certeza maravilhosa. Somos salvos em Cristo Jesus e não há condenação para aqueles que estão em Cristo, né? A qual nós vimos também que o Senhor Deus opera tudo em nós. Não existem circunstâncias, não existem acasos, mas sim Deus que opera através do seu Santo Espírito, modelando nossas vidas e nos fazendo parecidos com o Filho. Isso do início ao fim da nossa vida. E vimos de forma muito clara no capítulo 8 que isso não começou no ato da justificação, no ato em que nós somos chamados. Começou antes da fundação do mundo. Paulo agora continua sua instrução a essa igreja em Roma. E como nós temos feito, e é de praxe, quando nós começamos um capítulo, nós sempre o começamos de forma introdutória, para que nós possamos dar uma olhada de forma geral, o que nós vamos estar meditando nos próximos domingos, e para que nós possamos conhecer o macro do que o apóstolo está ensinando, do que aquele capítulo está proporcionando para a sua comunidade leitora. Então quero começar a ver com vocês, uma demanda já me chama a atenção, e eu quero compartilhá-la com vocês, é que o capítulo 9 ele é muito simples, cristalino, igual água. Quem o dificulta, quem o faz controverso, somos nós. E infelizmente, quando você olha para o que é a igreja, se nós podemos chamar alguns lugares de igreja, entendem do capítulo 9, você vai perceber que simplesmente são vaidades do coração humano que não conseguem interagir com um Deus soberano. Paulo cristaliza Deus aqui na sua soberania a tal ponto que fica inflexível e difícil de você querer modelar o que Paulo está falando. Você querer forjar o que Paulo está ensinando para você fazer Deus alguém que não é o que está sendo apresentado aqui. Isso tem muita gente fazendo isso. A tal ponto, hoje nós estamos sem folheto, mas domingo que vem, se nosso Deus, bom Deus permitir, vai estar aí. Eu compartilhei com vocês e compartilhei o link. Tem pessoas que dizem que Paulo está num estado como se estivesse em torpor, para não dizer outras coisas, quando escreveu 9, 10 e 11 de Romanos, totalmente fora do conceito de Deus, totalmente desapercebido, como se fosse o próprio apóstolo Paulo que tivesse escrevido isso aqui e viesse dele somente. Para você ver a situação que é quando nós olhamos para a Escritura, quando a Escritura é clara, de forma explícita, Deus é soberano. É Ele que levanta, Ele quem derruba. É Ele quem dá a vida, é Ele quem tira a vida. É Ele que escolheu quem vai para o céu, é Ele que escolheu quem não vai para o céu. É muito claro isso aqui. Mas quando o ser humano, com seu coração caído, olha para um texto como esse claro, ou ele tem que atacar o escritor, ou ele tem que tentar fazer alguma interpretação, dar um jeitinho. Então o capítulo 9 é isso. Nós estamos num capítulo simples. Tem uma demanda no capítulo 9 que, como nós vimos lá no texto de 1 Reis, capítulo 11 e capítulo 12, aqui Paulo também deixa a mesma escrita clara: soberania de Deus e responsabilidade humana. Isso realmente é difícil de nós entendermos, mas quando nós temos paz no nosso coração de podermos nos ausentar de ter opinião diante de alguns fatos que são claros, nós temos tranquilidade em relação a isso. Porque a soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas. Deus reprova, mas o ser humano reprovado é totalmente responsável pela sua reprovação. Assunto. Deus chama e capacita.
E dentro desse chamado que Deus chama um eleito, não existe mérito nesse eleito, não existe vontade, não existe impulso desse eleito para que ele vá a Deus. O mérito é todo de Deus, soberania total de Deus. Aqui, quando você pega o Código de Defesa do Consumidor, normatiza em um ponto, em alguns vários pontos, que o fornecedor é responsável junto com a indústria, ou aquele que produziu o produto que ele está revendendo, ele é responsável junto com, diante do consumidor final. No ato da salvação não é assim. Você não é responsável pela sua salvação. Você não fez nada por ela. E você não tem força nenhuma para sustentá-la. É do início ao fim. Deus fazendo. Porque no dia que ele não fizer e falar assim, agora faz o resto, conclui, não vai dar certo. O Código de Defesa do Consumidor normatiza assim: se você está revendendo, você é responsável como? Você tem os seus graus de responsabilidade e você tem que agir para repor ou sanar alguma coisa que o consumidor final teve de prejuízo. É como se houvesse um sinergismo aqui. Na salvação não existe sinergismo. A salvação é monergística. É Deus agindo. Capítulo 9 vem com tudo isso aqui de uma vez só e muito claro. Se nós crentes em Jesus tivermos paz para entendermos isso, tudo que nós temos visto em todo o conteúdo bíblico que o Senhor Deus tem ministrado no nosso coração, nós vamos continuar andando muito bem. Então, olhemos para a Escritura e como nós temos dito, sempre a nossa primeira exposição, quando adentramos no livro, ela é sempre introdutória. Então eu quero olhar com vocês da seguinte forma. Começamos aí no capítulo 9, ele vai do verso 1, meus irmãos, até o verso 33. E aqui ele é dividido em diversos pontos, em que Paulo vai trazer os assuntos, e nesses assuntos ele segue numa crescente para que ele possa estar fechando o conteúdo dele, como se ele estivesse fazendo um crochê, para que a tese que ele está ministrando aqui fosse continuada e perfeita. Verso 1 ao verso 3, Paulo fala de uma demanda difícil para ele, muito difícil, porque Paulo está olhando aqui para os seus irmãos, seus compatriotas, povo do teu povo, estavam distantes de Cristo, estavam separados de Cristo. Paulo instrui aqui essa igreja em Roma, dizendo assim: estou com uma demanda difícil, e ela é muito difícil para mim, porque os meus irmãos, os meus compatriotas estão afastados de Cristo. E nós vamos ver nisso aqui algo fenomenal na pessoa de Paulo, que deve chegar até nós. Foi ensinado por Cristo também lá no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, que nós devemos orar, nós devemos chorar em intercessão pelo próximo. Paulo olha para isso aqui e expõe que ele está triste por causa disso. Por quê? Porque aqueles que são da mesma linhagem dele, aqueles que vieram da mesma raiz dele, na sua boa parte, estão distantes de Cristo. O que é isso? Estão afastados da vida eterna. 2 detalhes devem nos chamar a atenção aqui. O primeiro deles é o coração de Paulo. Como é que Paulo estava? O que Paulo estava sentindo? Aí eu vou pedir, Guilherme, se lê o verso 1 e o verso 2, por favor. Olha como é que Paulo estava. Olha aí, tem uma tremenda tristeza, incessante dor no meu coração, como se ele estivesse falando assim: pai, essa é a verdade que eu tenho, Deus é minha testemunha, apertado, difícil, meus irmãos estão perdidos, compatriotas meus, contemporâneos meus estão perdidos. Paulo estava com o coração apertado por causa de pessoas que estavam distantes de Cristo. Verso 3 fala o que, Guilherme, por favor? Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor dos meus irmãos, os de minha raça. Olha só, e o sentimento que Paulo tem por essa
por esse povo, o seu povo, é a tal, semelhante quando nós temos algum filho, algum cônjuge, pai, mãe, está numa situação deteriorada de saúde, que a gente ora e fala com Deus assim: ô Senhor, que seja eu, coloca essa doença em mim, deixa eu passar isso pelo meu filho, deixa eu... Você sabe que não tem permuta, não vai haver essa troca. Mas quando você ama, quando você quer bem, você fala como Paulo falou. Paulo falou assim: eu desejaria ser amaldiçoado, eu desejaria estar no lugar deles para que eles pudessem estar experimentando isso aqui. Por quê? Porque, rapaz, o local para aqueles que não estão em Cristo é triste demais. Quando Paulo olha para o povo de Israel, aqueles que rejeitaram a Cristo estão perdidos. E o sentimento daquele que Cristo habita no seu coração é que, se eu pudesse, eu trocaria de lugar com eles. Não posso. Então permite-me chorar aos teus pés, Senhor, e clamar por eles. O segundo ponto aqui é assim: faziam parte das tradições, eram um povo escolhido, tinham as revelações escritas, mas estavam fora do reino. Verso 4 e verso 5, Guilherme. Deles é a adoção do Filho, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Olha isso. E Paulo agora olha para esse povo e diz assim: rapaz, eu estou quebrado por esse povo. E olha quem é esse povo. Simplesmente é o povo que recebeu as revelações de Deus. Eles estão no culto, as alianças, a promessa. E mesmo assim eles estão perdidos. Meu Deus, olha a situação. Olha por quem Paulo chora. Olha por quem Paulo está instruindo. Eu estou chorando e sofrendo por esse povo. Um povo que tem tudo. É como diz o goiano e o mineiro: está com a faca e o queijo na mão, é só cortar. Mas o Senhor Deus os rejeitou e o coração deles estão empedernidos, qual pedras, não cai líquido nenhum, triste, oco. Mas a função de quem não sabe quem é aquele que é ou não é chamado: chorar, sofrer, se padecer e sentir a dor do outro. Porque, pense vocês, no dia que essa pessoa morrer, no dia que essa pessoa se deparar com a eternidade, quão duro é a realidade dela. Esse é o primeiro ponto. O segundo momento, Paulo continua, vai do verso 6 ao verso 13. Aqui Paulo dá continuidade no que ele está falando, só que agora ele vai mostrar a força que há no poder da eleição de Deus. Do verso 6 ao verso 13. E aí ele diz assim, nem todos de Israel são israelitas. Ou seja, nem todos são salvos. Ele está instruindo para essa igreja que está em Roma, dizendo assim: não confie no que você está dizendo que você é de Israel, porque nem todos de Israel são israelitas. Nem todos que se dizem ser salvos estão salvos. Não é porque você faz parte de um grupo, de uma etnia, que você está salvo em Cristo. Não. Primeiro verso, se eu não me engano aí, no verso 6, é isso, né? E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nós vamos entrar nessa demanda quando nós começarmos a vir aqui verso por verso, texto por texto, porque muitos ali em Israel acreditavam assim: eu sou descendência de Abraão, eu sou filho de Abraão, em mim tem as promessas, então não tem por que eu me preocupar, eu não preciso fazer nada demais, eu sou salvo. E onde você reconhece explicitamente isso aí? Nos fariseus. Como é que você fala que nós somos escravos? Se eu não me engano é João 8, Jesus fala assim, que vocês estão escravos do pecado, escravos, estão presos. Nós? Não, nós somos da linhagem de Abraão. Como se ele dissesse assim: pode mover céus e terra, por eu ser linhagem de Abraão, eu estou salvo. A certeza desses religiosos e da boa massa de Israel era: eu só preciso ter a certeza que eu sou da linhagem de Abraão, eu tenho fé, eu tenho salvação. E a Bíblia, ela é totalmente contraditória a isso.
E Paulo enfatiza isso aqui de forma muito clara. Por quê? Porque aqui dentro desse bloco ele vai mostrar que existe 2 tipos de linhagem. Aqueles que são os filhos da carne e aqueles que são os filhos da promessa. Aqueles que estão na carne estão todos aqueles que nasceram ali na linhagem de Abraão. Mas não são esses que são salvos. Os que são salvos são aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que antes de conhecerem o Messias de Deus que se manifestou em carne, eles se agarravam a sua fé no Messias, na vinda dele, no preço que ele pagaria e na importância da salvação que ele traria para o seu povo. Esses são os filhos da fé. Mas a camada grossa de Israel acreditava assim: eu sou filho de Abraão, não preciso de nada. Paulo normatiza isso aqui nos primeiros versos 6, 7 e 8, e ele vai trazer exemplificação no finalzinho, porque ele vai estar falando aqui de Isaac, de Jacó, de Rebeca, né, de Sara, e ele vai trazer a exemplificação aqui, de Jacó e Esaú, aonde ele fala assim: os gêmeos não haviam nascido para que a eleição se desse por práticas ou condutas. Não, a eleição aconteceu pela vontade soberana de Deus, porque Deus determinou assim. E aí ele mostra, fechando aqui esse ensino dele sobre a soberania de Deus, dizendo assim: irmãos, Deus escolhe não é pelas qualidades das pessoas. Deus não escolheu, não foi pelos atributos ou pela nacionalidade. Deus escolheu por uma escolha soberana que ele já tinha estabelecido antes da fundação do mundo. Não é porque você é bom, não é porque você é agradável, não é porque você é da família da fé, não é por nenhum desses motivos, porque não tem nada no ser humano que apeteça o coração de Deus. Não tem nada no ser humano que agrade a Deus, nada, nada. Da criança pequenininha, daquele que mama no peito, ao velho que vai morrer, está no seu último suspiro, não tem nada que agrada a Deus. A eleição de Deus, ela não está condicionada a isso. Ela se estabelece por uma escolha e pelo relacionamento que ele teve com esse filho antes da fundação do mundo, porque ele vai cumprir os propósitos dele nas nossas vidas. E Paulo continua ensinando isso para essa igreja que está lá em Roma. E uma questão muito interessante que surge aqui, irmãos, é que as pessoas vão perguntar, depois do que Paulo aponta aqui, e você percebe que todas as vezes ele começa aqui no iniciozinho de cada bloco com uma pergunta retórica, como se ele estivesse sendo questionado, e em seguida ele vem trazendo a resposta. Outro bloco textual do capítulo 9, do verso 14 ao verso 18, ele diz assim, existem injustiças em Deus? Porque o que ele falou aqui foi muito claro, simples demais, mas humanamente muito duro. Por quê? Porque nós queremos ir para o céu. Aquele povo lá em Roma também queria ir para o céu, segundo aquilo que eles acreditavam como era, segundo a passagem que eles acreditavam que tinham que comprar. Quanto que é o bilhete para ir para o céu? R$10, está aqui. Agora me deixa em paz, eu já tenho um bilhete para entrada, eu só não posso perder o bilhete. Humanamente é o que nós acreditamos, ir para o céu é assim. Eu fiz as minhas boas obras, eu fui uma pessoa que não falei palavrão, eu fui uma pessoa que obedeci pai e mãe, eu fui uma pessoa muito boa no mundo, então eu vou para o céu, é o meu bilhetinho. Deus vai me aceitar lá e não, ele vai me chamar ainda. Paulo está falando, não é assim. A ida para o céu é uma escolha que aconteceu antes desse mundo. E para aqueles que não estão com o coração em Cristo, para aqueles que não têm a palavra centralizada no seu coração, é difícil de entender isso. É muito comum quando você vê um recém-convertido chegando na igreja, ele se depara com textos e essa verdade da eleição, ele toma um susto. Pastor, mas é desse jeito? Pastor, é difícil. No início é difícil você entender isso mesmo. Mas depois o Espírito Santo vai trazendo graça ao seu coração, você vai compreendendo quem é Deus e quem somos nós, aí você começa a perceber que não existe como ser salvo, não existe como você ir para a glória eterna que fosse de uma outra maneira. Por quê? Se Deus é o que a Bíblia fala, se o paraíso é o que a Bíblia fala, nós homens não temos condições de irmos para lá por nossos esforços,
pelas nossas vontades ou por qualquer outra característica que tenhamos. Não, é uma eleição e um estado de perfeição que vai crescendo cada dia mais, sendo ministrado e exercido pela pessoa do Espírito Santo. E Paulo olha aqui e começa no verso 14 até o verso 18, dizendo assim: a injustiça na parte de Deus. Porque as pessoas olham e falam assim, mas aí não é um Deus justo. A justiça seria essa: todos estamos salvos. Deus tem que te entender. Sabe aquele estuprador? Fez o que fez? Ele fez porque ele é uma consequência de uma sociedade perversa. Deus tem que amar ele. Aquele estuprador de criancinhas, aquele assassino, ele é fruto da sociedade. Deus tem que amar ele. Nós, às vezes, nós não aceitamos, porque nós somos bons, melhores do que ele. Mas Deus, que é melhor ainda, ele entende, ele perdoa e ele vai para o céu. Sabe aquele pai violento? Aquela mãe relapsa? Ela vai para o céu. Deus entende eles. Sabe aquele filho perverso? Deus entende eles. Sabe todas as pessoas do mundo? Deus ama todos. Por isso que ele morreu na cruz do Calvário, foi para salvar todos. Isso não existe em lugar nenhum na Escritura. Essa é a justiça humana. Deus salva todos. Mas a justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus é: ele morreu pelos seus. Ele morreu por aqueles que ele se relacionou com eles numa eleição antes da fundação do mundo. Concretizou a eleição de forma explícita aos olhos de todos. E agora ele faz a escolha, e a escolha é muito nítida. Tem pessoas que questionam, mas pastor, como é que eu vou saber se eu sou um salvo? Quais são as evidências de um salvo? Eu vi um pastor reformado falando esses dias, ele usou a expressão, ele apontou para os puritanos. Ele disse que para os puritanos o entendimento de um eleito, de um salvo, ele disse assim: existem duas marcas, os pés e os ouvidos. Por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as minhas ovelhas me seguem. São duas marcas explícitas num crente. Quem é o eleito? É aquele que ouve a voz do Evangelho. Ela chega ao coração, ela transforma a vida. Esse é o eleito. Você reconhece da Escritura explicitamente. E você reconhece nos dias de hoje. Por mais dolorosa que seja a mensagem pregada, o eleito escuta aquilo, contrai-se, amiúda-se, mas segue encaminhada com o Senhor, porque ele ouve a voz do Senhor. E qual é a consequência de ouvir? Seguir. Os passos de um eleito são reconhecidos. Ele ama cultuar o Senhor. Ele ama viver uma vida reta aos olhos de Deus. Ele repudia a companhia do pecado. Ele rejeita subornos. Ele não aceita maledicências. Ele é contrário à sociedade que o cerca. Essas são marcas simples, explícitas na vida de um crente. Pastor, não tenho essas marcas. Difícil. Complicado. As evidências de um crente estão descritas na palavra de Deus. E quando ele olha para si, olha para a palavra, olha para Deus, ele entende: o Senhor está transformando minha vida. Paulo está ensinando essas verdades, irmão, para uma igreja que está cercada de perversidades e perversos, em que Paulo não está levantando aqui rebeliões, está levantando aqui ovelhas preparadas para serem mortas, ovelhas preparadas para viverem uma vida totalmente pia diante de perversos e de um exército muito forte. Porque nós não precisamos de armas, meus irmãos.
Nós não precisamos de apoio político. Nós não precisamos de força humana. Nós não precisamos de nenhum recurso humano para que possamos entender e viver uma vida pia, reta, uma vida que glorifique a Deus. Para isso nós não precisamos. Longe de nós os recursos humanos. Nós necessitamos do auxílio imediato do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai forjar tudo em nós. Tudo em nós. A justiça não é a justiça humana, é a justiça de Deus. Por isso que recursos humanos não valem aqui, só o Espírito. E quando Paulo questiona-se e responde o seu questionamento, verso 14, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, ele mesmo responde. E essa resposta nós vimos ela por várias vezes aqui, está no verso 14. Nós vimos várias vezes quando Paulo fala assim, de forma nenhuma, de modo nenhum, ele está usando uma expressão superlativa, que ele não tem palavras, nós não temos tradução para chegar nessa palavra. Não, nunca, é impossível, não há injustiça em Deus. Não, de forma alguma. E a pergunta de Paulo é assim: Deus é injusto ao fazer uns para a honra e outros para a desonra? Não. E esse é um dos versos que mais deixam crentes ou pseudos crentes alardeados. Paulo está sendo claro que ele fez uns para a desonra. Ele fez, não foi obra do acaso, não foi um fato que aconteceu no processo de fábrica que deu errado. Não, a uns ele fez para o inferno, a uns ele fez para a perdição eterna. São os vasos de desonra. Foi ele que fez. E aí, ele é injusto por isso? Não. E ele diz aqui, a outros ele fez para a honra, salvação. Foi ele que fez. Não foi que ele estava fazendo o processo da fabricação humana, como se fosse uma fábrica, uma modelagem, e por algum susto, por algum erro, saiu alguma coisa que saiu perfeita demais, e esse vai para o céu. Não é isso. Tanto os desonram, quanto os que honram, seguem um propósito santo de Deus. E por que não? Por que não há injustiça da parte de Deus? Você pode ler, Guilherme, por favor, o verso 15 e o verso 16? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia. Olha aí. Paulo ensina para os irmãos, diz assim, ele faz isso porque ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. E compaixão de quem ele quer ter compaixão. É ele. Ele pode. Ele é Deus. É por isso, meus irmãos, nós crentes devemos insistentemente clamar assim: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Senhor Deus, tem misericórdia dessa raça humana. Eu não sei quem é que o Senhor escolheu, quem o Senhor não escolheu. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nossa família precisa de Ti. Nossos filhos, nossos cônjuges, os nossos pais, eles precisam da Tua misericórdia. Porque um dos selos do eleito é estarem debaixo da misericórdia de Deus. Lembrem-se disso. Mas lembrem-se, Deus pode ter misericórdia de quem Ele quer, e Deus pode não ter misericórdia de quem Ele quer. Nós não. Nós não. Deus pode porque Ele é Deus. Deus pode porque Ele é o Criador, Ele quem fez. Nós temos que ter misericórdia de todos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí Paulo agora conclui aqui
no verso 17. Você lê, Guilherme, por favor. Pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Olha aí. Paulo agora mostra a exemplificação do que ele está falando num personagem bíblico, Faraó. O que Deus falou aí? O que Paulo falou? Eu escolhi você para exercer e demonstrar o meu poder. Deus escolhe pessoas para que Ele possa usar e mostrar do seu poder sobre elas. E essas pessoas vão passar situações apertadíssimas. Capítulo 3 de Êxodo, até ali o capítulo 15, capítulo 14, se eu não me engano, de Êxodo. Leiam a Escritura. Olha o que aconteceu com esse homem. Ele ficava perdido. Provavelmente era o homem mais poderoso sobre a face da terra. Provavelmente era a nação mais poderosa sobre a face da terra. E Deus escolheu eles para que pudesse provar para o seu povo, que Deus está acima do poder humano, está acima do poder bélico, está acima da maior autoridade da terra. E pega provavelmente a maior autoridade da terra, trucida com ela. O impede de matar Moisés, o impede de fazer mal a tal ponto ao povo de Israel, que ele não consegue agir. Ele fica desbaratinado. Mas aí quando o povo vai pedir folga, Deus endurece o coração dele. Para quê? Para que ele continue duro, perverso e mau. Vem a praga. A praga dessola, abate, trucida. O coração desse homem não aguento. Muito maior do que nós. Vai embora. A Bíblia fala, e Deus endureceu o seu coração. Ele não consegue fazer diferente. Ele fala, aperta, aumenta os tijolos, açoita, aperta. Vem Deus de novo, mais praga, mais força, mais destruição. E esse homem fica contrito, quebrantado, destruído. Não aguento. O que é isso? Moisés chega para ele para ir embora. Ele, pode ir embora. Endurece o coração. Não, vai embora. Volta para o trabalho. Vai trabalhar. Deus vem com outra praga. Assola, destrói, arrebenta. O homem não aguenta mais. E Deus endurece seu coração. Deus escolheu fazer isso nele. Soberania de Deus, responsabilidade humana. Deus agiu nele do início ao fim. E ele foi responsável do início ao fim. Temos que orar a Deus, irmãos. Deus, não endureça os nossos corações. Deus, livra-nos de ter um coração empedernidos da Tua palavra, pela Tua palavra. Sabe por quê, irmãos? Você quer ver uma pessoa de coração duro? É um divorciado. A palavra fala isso. Mateus capítulo 19. O divorciado é um ser humano de pessoa com coração endurecido, semelhante a Faraó. Ninguém vai conseguir parar ele. Chegou o ponto em que Moisés falou assim: vai morrer todas as crianças, todos os primogênitos. O tanto de praga que aquele homem viu. Os seus deuses, os deuses do Egito, foram todos desbaratados. Pensa, Marcão. Todos foram aniquilados. Aí vem a última praga. Moisés fala assim: Deus vai matar todo o primogênito, deixa o povo ir. Pela lógica humana, irmãos, 9 pragas acabaram com o Egito. A última é a pior de todas. Deus vai matar todos, inclusive seu filho. O cara ia falar assim: pelo amor de Deus, eu escolto a saída de vocês. Leva, por favor, vou embora. Eu dou tudo para vocês. Mas Deus endureceu o coração dele. Observa como o ato de Faraó é semelhante ao coração do divorciado. Rapaz, se você fizer isso, você vai acabar com seus filhos. Eles podem sobreviver.
Eu sobrevivi, eu divórcio, meus filhos vão sobreviver. Se você fizer isso, você vai desonrar o nome de Deus. Eu não estou nem aí. Ele entende, ele perdoa, ele vai ter que fazer isso. Rapaz, se você fizer isso, você vai colocar seus filhos, seu cônjuge numa situação difícil. Eu não me importo. É duro. É duro. Coração endurecido é tristeza. Oremos ao Senhor. Não nos deixe com o coração endurecido, Senhor. Deixa eu prosseguir. Romanos 9, agora do verso 19 ao verso 29. Aqui Paulo vai falar sobre a soberania de Deus. A primeira coisa que Paulo fala aqui é o seguinte: é possível resistir à vontade de Deus? Verso 19 e verso 20. Você lê, Guilherme? Oh. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos supera? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? Pode alguém resistir à vontade e às determinações de Deus? Não pode, irmãos. Existe uma vontade soberana de Deus sobre o mundo. Existe uma vontade soberana de Deus sobre a igreja. Existe uma vontade soberana de Deus sobre sua vida. Você não consegue, nunca vai resistir à vontade de Deus, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Certa feita eu assistia, dia de sábado que passava, não sei se passa mais, pela manhã tinha um canal aberto que mostrava as igrejas evangélicas, né? E aí tinha uma igreja que estava um pregador desses recorrentes, né, muito conhecidos no nosso meio, e ele fez essa pergunta: alguém pode resistir à vontade de Deus? Alguém pode resistir quando Deus está agindo? Alguém pode impedir Deus? E ele ficou em silêncio. Era como se fosse uma pergunta retórica. E a câmera pegava as pessoas da igreja, e a lógica de qualquer crente, de qualquer pessoa que tem um mínimo de raciocínio na palavra de Deus, vai responder. As pessoas balbuciavam. E esse ser anacrônico, esse quimera, ele teve a coragem, a cara de pau de virar e falar assim: você resiste a Deus. As pessoas da igreja fizeram assim. Isso é uma estapafúrdia. Isso é uma loucura. Você pode resistir a Deus. Você pode. A vontade de Deus vai aonde chega no seu coração. Se você parar, Deus não faz. Falei, meu Deus do céu. Esse é o ensino da igreja dos dias de hoje. Que Deus é esse? Deus para Faraó, o homem mais poderoso da terra, que era um comedor de feijão também. Mas não para você e nem eu? Está de brincadeira comigo. Paulo está sendo categórico aqui. Você não pode parar. É possível resistir à vontade de Deus. Resposta está no verso 21 e verso 22. Você leia, por favor. O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para os nobres e outro para os usurpadores? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição? Olha aí. Ele traz a figura do oleiro. E isso aí vai até o verso 29.
O que isso significa? O oleiro faz o seu molde, o seu vaso, do jeito que ele quer. E o vaso não pode chegar para o oleiro e falar assim: porque tu me fizeste assim. Não, eu não quero ser assim. Não. O que Paulo está dizendo: ninguém pode resistir a Deus, à vontade de Deus. Por quê? Porque todo ser humano é simplesmente um vaso na mão do oleiro. E ele está instruindo aquela comunidade ali em Roma, dizendo assim: vocês foram forjados por Deus. Deus modelou vocês. Agora cada um de vocês deve entender, vocês foram chamados para honra. Por quê? Porque Deus assim o quer. Que aqueles que não vivem para a honra de Deus foram chamados e modelados para viver em desonra. Para viverem caminhando e conduzindo e irem precipício abaixo. O verso 25 ao verso 29, você lê, Guilherme, por favor? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo, a quem não é meu povo, e chamarei minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados. Ei, está aqui o exemplo. Aqueles que não eram povo, o Senhor Deus chamou seu povo. E aqueles que estavam no meio do seu povo, o Senhor Deus não fez, não permitiu que fosse povo. Por quê? Porque Ele é Deus. É assim que Ele faz. Sabe, queridos, isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Nós pais. Meu filho nasceu na igreja. Meu filho está na casa do Senhor. Irmãos, não significa nada. Não, meu filho tem pai e mãe crente. Eu batizei meu filho. Não, estou tranquilo. Irmãos, isso não tem significado salvífico não, irmãos. Não, meu filho vai para a igreja todo domingo. Quantos estão indo, estão perdidos? Quantos desse povo não são povo? Quantos? Oremos ao Senhor Deus e sejamos zelosos na educação dos nossos filhos, piedosos para que possamos conduzir nossos filhos numa vida pia. Oremos com os nossos filhos, instruamos as nossas crianças na palavra do Senhor. Ministremos com palavras e com vida todos os dias sobre a nossa casa. Porque, irmãos, não é porque eles nasceram num lar de crentes que eles são crentes. Deve-se lhes ser ministrados constantemente. E a palavra da verdade deve ser uma tônica no lar de vocês. Todos os dias. Pastor, eu tenho que ganhar o mundo? Não. Pastor, eu tenho que evangelizar as nações? Não. Pastor, eu tenho que chorar pelas pessoas, pelos perversos? Ainda não. O que eu tenho que fazer? Primeiro em casa, começando o seu casamento, depois seus filhos, aí você chora pelo mundo inteiro. Agora que tem de crente gastando lágrimas e saliva, orando por povos lá onde o mundo faz curva ou não faz curva, para ninguém ficar magoado, né? Mas nunca orou com o filho, nunca jejuou por sua casa, nunca dedicou tempo em ministrar para sua família. Irmãos, isso são lágrimas de crocodilo. Isso é colocar os pés numa roça, dentro de um sapato que tem uma aranha lá dentro. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso é fora da curva. Certa feita eu tive um embate muito grande com alguns pseudo-evangelistas na igreja. Domingo era o dia inteiro na rua pregando, de semana, à noite, feriado. Até no sábado de aleluia o cara estava no meio da rua pregando, gritando, vociferando. Era o evangelista.
E a mulher grávida em casa passando mal, sem assistência nenhuma. Fui-me imbuído de conversar com esse piedoso irmão. Ele falou para mim: pastor, mais importante as almas. Eu falei: irmão, você está certinho. Você está certinho, a sua alma já está perdida. Pelo menos tenta ajudar a alma da sua mulher e do seu filho. Olha a situação que chegou o ser humano, irmãos. Um homem desse diz ser evangelista. Evangelista de verdade evangeliza a sua casa em primeiro lugar. Eu ganhei o mundo, mas perdi minha casa. Feio demais. E em Paulo nós aprendemos isso. Agora a última parte aqui, Paulo continua ensinando e fala sobre a responsabilidade humana. Nos gentios, a justificação por causa da fé. Nos judeus, a lei. Olha aí. Essa parte aí, irmãos, vai se encontrar aqui, ó, do verso 30 ao verso 31. Paulo agora distingue e ele mostra por que nem todos de Israel são israelitas e por que aqueles que são gentios são chamados e abraçam a Jesus Cristo. Simples. Porque a maioria esmagadora dos judeus estavam presos na lei. E os gentios que não tinham lei, não tinham nada, foram chamados pelo poder da palavra e abraçaram Jesus Cristo. Aí a responsabilidade humana entra aqui nesse ponto. Os justos pela fé. Como Paulo falou, que nós somos justificados pela graça mediante a fé. Acreditar em Jesus Cristo. Pastor, eu tenho que acreditar na igreja? Irmão, é bom estar na igreja. É essencial estar na igreja. Mas eu preciso me apegar em Cristo. Pastor, eu preciso ter uma pessoa do meu lado para me ensinar todas as coisas? É bom você ter um instrutor, uma instrutora, sendo mulher. Você precisa de Cristo. Pastor, eu preciso disso, daquilo outro, eu preciso ir para o culto, eu preciso ir para a reunião disso, reunião da... Você precisa de Cristo. Pastor, eu preciso fazer uma marca, eu preciso fazer tal coisa. Você precisa de Cristo. O crente só precisa de Cristo. O crente só tem fé em Jesus Cristo. Todas as demais coisas, no tempo correto, elas vão ser ministradas no seu coração. Se você tiver fé em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa que não seja Cristo, você vai tropeçar pra caramba, você vai errar muito. Então não se esqueça, qual é a responsabilidade que compete a você? Fé em Jesus Cristo. E o verso 32 e 33, lê, Guilherme, porque ele vai falar aí o porquê que muitos se arrebentaram, que são judeus, não puderam estar junto com aqueles que estão salvos. Paulo está analisando aqui como desenvolveu a vida para uns e a morte para outros. Olha a resposta aí, 32 e 33. Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será confundido. Olha a profecia. Eu vou colocar uma pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? Para alguns, Jesus é vida. Para outros, tropeço. Por que o judeu não encontrou a vida eterna? Ele tropeçou em Cristo. Ele pode ter acertado tudo. Ele poderia ter feito todas as coisas certinhas. Tudo. Mas o Senhor Deus colocou uma pedra lá em Jerusalém. Ele tropeçou na pedra. É muito nítido você olhar para os reprovados dos dias de hoje.
eles tropeçam em Jesus Cristo. Jesus é só mais um que pode me ajudar. Jesus é uma referência. Eu tenho santos, tenho Maria, tenho José, eu tenho a igreja, eu tenho a minha bondade humana, eu tenho isso, tenho aquilo. E Jesus, só mais um. É um grande profeta, é um grande mestre. Eu tenho casa, tenho dinheiro, tenho saúde, tenho tudo. Jesus, mais um desses benefícios. É uma baita de uma pedra de tropeço. Como é que nós trazemos, ao olhar de forma introdutória isso aqui, essas aplicações para os dias de hoje? 4 pontos. O primeiro deles é: o Senhor Deus elegeu todas as coisas. Ele tem o domínio de tudo, absolutamente tudo. Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. O crente tem que ter isso no coração. O Senhor Deus é Senhor de tudo, criou tudo e mantém tudo. Nada está fora da soberania dele, da providência dele. Nada. Até a quantidade de vezes que você pisca os seus olhos está no controle de Deus. Até os fios de cabelo da sua cabeça está contado por Deus. Até uma folha que cai de uma árvore está no controle de Deus. Até a catástrofe mais absurda, como aquela que aconteceu no sul, que estão acontecendo em todos os lugares, também estão no controle de Deus. Tudo está no controle de Deus. Nada passa dos olhos dele, porque ele é Deus. Nós crentes temos que ter essa certeza e essa paz. Por quê? Porque nada pode chegar na nossa vida que não seja pelas mãos poderosas do nosso Deus. O mal só chega nas nossas casas se ele permitiu, se ele impôs. Não tem vento, não tem ventoada, não tem mar, não tem chuva, não tem sol, não tem nada que nos alcance que não tenha sido Deus. Por isso que o crente não tem motivo para reclamar em nada na sua vida. Quando a coisa é difícil, ele olha para o alto e fala assim: Senhor, o que o Senhor está querendo que eu aprenda? Porque como foi doloroso isso que eu passei. Me ensina. John Piper escreve e diz assim: não desperdice o seu câncer. Não desperdice a mazela que chega na sua vida. Não desperdice a sua doença. Porque Deus tem um propósito naquele mal que chegou na sua porta. Deus é criador e soberano de tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Se não for, ele não é Deus. É a lógica, né? Coisa mais simples do mundo. Segundo ponto: devemos nos envolver na salvação dos nossos e na salvação do mundo. Capítulo 9, verso 1 ao verso 5. Os meus contemporâneos estão perdidos. Estou entristecido, diz Paulo. Nós temos pessoas nas nossas casas que não conhecem a Cristo. Nós temos pessoas queridas próximas que não conhecem a Cristo. E sabemos que o mundo ruma para um precipício de perdição. Temos que chorar, irmãos. Temos que interceder. Temos que clamar pelas almas. Temos que investir em missões. Temos que clamar a Deus. Nós não sabemos quem são salvos, Ele sabe. Mas a nós está embutido a responsabilidade da oração, da intercessão, de sentir a dor dos que estão sofrendo com dor. Temos que fazer isso. Terceiro ponto: entender e conhecer a soberania de Deus e nos submetermos a ela. Verso 6 ao verso 29. Sabe por quê, irmãos? Quando nós rejeitamos um Deus soberano, nós estamos elegendo um homem não soberano, um homem pecador. Quando eu entendo que existe alguma responsabilidade minha que está sobre a soberania de Deus, eu estou tirando Deus do lugar dele.
Quando eu não consigo entender, compreender e me relacionar com a soberania de Deus, eu sofro muito. Porque eu não consigo entender que existe um Deus que fez todas as coisas e domina todas as coisas. Eu não consigo entender que um Deus que planejou toda a obra da criação, da salvação, do início ao fim, eu não consigo entender que Ele age pessoalmente, mas Ele age como se fosse um dono de uma boiada. Deus elegeu a igreja. Não, Deus chamou a igreja. Não sei quem é a igreja é qualquer um. Não, irmãos, não é assim. Devemos cada dia mais conhecer a pessoa do nosso Deus, a sua soberania, o seu poder, a sua graça. Senão nós vamos ser como alguns irmãos são semelhantes a boas títeres, jogados de um lado para o outro, querendo conhecer a Deus e se relacionar a Deus segundo as ideologias, suas idiosincrasias. Isso é totalmente errado. E o quarto ponto é conhecer nossas responsabilidades e agirmos como tal. Verso 30 ao verso 33. Como homens, como criaturas e como crentes, nós temos responsabilidades. E nessas responsabilidades nós devemos executá-las e fazê-las para a glória de Deus. Amém? Esse texto será aquele que vai nos nortear nos próximos domingos. Que Deus nos abençoe, que Ele tenha falado ao seu coração, que você possa ter um olhar cada vez mais profundo da pessoa de Deus e como Deus age e quem Ele é. Ele é Deus. Nós somos feituras nas suas mãos. O máximo que um crente pode fazer é implorar a Deus, chorar, pedir, suplicar, ir aos pés de Cristo. De forma nenhuma como fazem algumas pessoas, de forma ousada, corajosa e totalmente antibíblica. Eu determino que o Senhor faça isso. Eu exijo que tal coisa aconteça. Irmãos, isso é loucura. É loucura. Eu quero e tem que ser assim. Isso não existe com Deus. Que a palavra do Senhor modele os nossos corações. Amém? Você faz a oração final?